tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Bosco Del Vecchio e hoje a gente vai conversar sobre métodos para condicionamento físico. Eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, doutor em Educação Física pela Unicamp e professor universitário há mais de 20 anos, sendo que o meu maior prazer é falar, praticar e prescrever exercícios físicos. Tem diversas áreas de atuação, mas atualmente eu tenho me concentrado em duas: modalidades esportivas de combate e treinamento intervalado de alta intensidade. Quando se fala em treinamento intervalado de alta intensidade, eu sou autor de um best-seller chamado HIIT, Como Dominar a Prescrição do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade. Se você não tem esse livro, agora você já vai me mandar um direct falando: Fabrício, como é que eu consigo esse livro? Porque eu devo ter uns 10 só aqui em casa, ele tá para esgotar. Então, ou você pede hoje, ou no meu próximo final de semana que eu viajo, ele vai esgotar. E tu vai ficar sem, porque a gente não vai reeditar esse livro, beleza? Então, se você tem interesse, já manda um direct para mim, porque esse livro aqui ajuda demais a entender treinamento intervalado de alta intensidade. Hoje a gente vai conversar sobre outras coisas, né? A gente vai conversar sobre 3 grandes e famosos métodos de treino. Aí, colocar uma luzinha a mais aqui para melhorar. Então, a gente vai falar sobre treinamento em circuito, treinamento multicomponente e treinamento multimodal. Lembrando que essa é uma live de aquecimento para a turma 10 da certificação em treinamento multimodal. Se você quer receber todas as novidades sobre a certificação em treinamento multimodal, tu precisa clicar na minha bio ali no link, urgente, e voar pro meu grupo de WhatsApp, beleza? Porque as inscrições vão ser agora no final da semana e elas são super limitadas. Por quê? Porque eu tenho um acompanhamento contínuo e proximal com todas as pessoas que querem subir de nível e entregar muito, mas muito mais resultados para os seus alunos. É só clicar no link na minha bio, cair para o meu grupo de WhatsApp, que eu vou te passar todas as informações sobre a turma 10 da certificação em treinamento multimodal. Para começar a nossa conversa de hoje, eu vou iniciar falando sobre treinamento em circuito. E quando a gente fala sobre treinamento em circuito, é inevitável, eu separei aqui, porque eu não sou cara que vai para guerra sem arma, eu separei aqui o primeiro artigo do mundo que fala sobre treinamento em circuito. Este é o primeiro artigo no mundo que fala sobre treinamento em circuito, para não deixar dúvidas, para não dar pontos sem nó, para não ficar: eu ouvi dizer, o professor falou, porque o cara trincado, bombado lá, grandão, tem autoridade porque ele é fit, ele sabe. Calma aí. Quais são as evidências que sustentam as suas afirmações? Eu tô com o primeiro artigo publicado no mundo que tem como nome treinamento em circuito. Ele é do Adamson, ele é da Universidade de Leeds, na Inglaterra, e ele conta várias coisas no treinamento em circuito, né? Pontos que existem de convergência e pontos que existem de divergência com a literatura que veio depois dele, ok? Então, quando a gente fala em treinamento em circuito, a gente está falando de um sistema de treino que é intermitente. Isso aqui pode ser discutível, tá? Mas eu vou assumir que ele é intermitente. Intermitente. O que significa que ele é intermitente? Ele tem períodos de esforço e de recuperação. Mas a primeira diferença do treinamento em circuito do Adamson para as outras coisas que a gente vai falar na noite de hoje é que, para o Adamson, o tempo de descanso, ele não é um tempo de recuperação passiva, porque a gente vai fazer com que o nosso sistema de treino, vamos lá aqui, ó, boa, pronto, que o nosso sistema de treino, ele alterne. Então, na lógica do Adamson, o treinamento em circuito é uma forma de treinamento de força progressivo
e é desenhado, né? Ele é delineado. Tá escrito aqui, ó, para aumentar o condicionamento muscular geral e o condicionamento cardiorrespiratório. Então, o treinamento em circuito, ele melhora tanto o condicionamento cardiorrespiratório e o condicionamento muscular. Esse é o primeiro ponto. Portanto, o treinamento em circuito tradicional, o treinamento em circuito raiz, ele não é só de resistência muscular localizada, ele não é só cardiorrespiratório. Se alguém faz isso depois, bom, isso é depois. O Adamson, no artigo original, não fala sobre isso. Depois a gente vai ver outras coisas. E aí, uma parte importante que pouca gente sabe é que uma sessão de treino em circuito, para o criador do método, deve dar conta de 4 variáveis da aptidão. Então, a mesma sessão de treinamento em circuito tem que dar conta de força muscular. Além de força muscular, também precisa dar conta de resistência muscular. Então, quando você monta a sessão de circuito, tem que ter estímulos para força muscular, estímulos para resistência muscular, estímulos para resistência geral, e a última componente são os estímulos de potência muscular. Então, espera-se que uma sessão bem organizada de circuito dê conta de força muscular, resistência geral, cardiorrespiratória especialmente, e potência muscular. Além disso, quando a gente vai organizar o treinamento em circuito, um ponto-chave colocado pelo Adamson e que a gente precisa entender é que o treinamento em circuito tem algumas características que são importantes. A primeira característica importante que o Adamson identifica é que o treinamento em circuito deve, não é que ele pode, ele deve ser submáximo. Essa é uma característica chave do treinamento em circuito, de acordo com o cara que criou esse sistema de treino. Então, ele deve ser um modelo de treino submáximo. Normalmente, como assim, Fabrício, submáximo? Existe uma sequência de etapas que a gente assume para montar uma sessão de treino em circuito. A sessão de treino em circuito, uma outra característica, ela é organizada em estações. Até aqui não tem segredo, né? Todo mundo sabe. Estações é uma outra característica do treinamento em circuito. E agora começa a gerar a dor de cabeça para as pessoas. Porque, como eu falei, o tempo de recuperação no treinamento em circuito, ele é ativo, descansando um segmento enquanto se treina o outro. Então, normalmente, quando a gente vai organizar uma sessão de treino em circuito, essas estações seguem a sequência de, um ponto importante, né? 9 a 12 estações. Então, normalmente, vai de 9 a 12 estações e a gente segue uma sequência. Por exemplo, a primeira estação é para membros inferiores. A segunda estação é para membros superiores. A terceira estação
é para tronco. E aí a gente vai então, inferior, superior, tronco, inferior, superior, tronco, inferior, superior, tronco. Foram 9 exercícios. Enquanto eu estou fazendo o exercício de membro superior e o exercício de tronco, eu estou descansando do exercício para membros inferiores. E não é o Fabrício que está falando isso. É o Adamson, lá no artigo de 59. Outro ponto importante que a gente tem que deixar claro é sobre a construção do processo do treino em circuito. Então, para o Adamson, a gente faz 9 a 12 estações. Sendo que essas estações, elas normalmente são feitas 3 voltas. Ok? Então, eu faço as 9 estações, descanso 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. E aí eu vou fazer a segunda volta, descanso de 3 a 5 minutos e vou fazer a terceira volta. Bom, passada essa fase, outro ponto relevante da prescrição do treinamento em circuito é que ele é feito em 3 etapas. E isso ninguém vai te falar, a não ser eu, porque só o Adamson fala sobre isso. Não existe, eu vou mostrar outros livros aqui, em nenhum outro livro isso é mencionado. Apenas no artigo original dele, de 59. Então, a gente trabalha com 3 etapas. A primeira etapa ele chama de ensino. Como que funciona essa etapa de ensino? Você monta a estação, essa estação com 9 a 12 estações, certo? 9 a 12 exercícios. Então, a pessoa faz essas 3 voltas, tipo, para aprender. Então ela vai lá, faz a primeira volta, aí ela descansa, faz a segunda volta, descansa, faz a terceira volta, acabou a sessão de treino, ok? Essa fase de ensino tem 3 sessões. Então, em 3 treinos... Opa! Nossa, aqui deu errado, hein? Em 3 sessões, deu errado porque, como eu falei, eu estou escrevendo de trás para frente, beleza? Então, na quarta sessão de treino, é que o Adamson vai colocar uma segunda etapa que ele chama de testagem. Então, aqui é a etapa 2. Nossa, esse 2 ficou muito ruim, né? Pronto, melhorou agora. Que é a etapa de testagem. Então, o que é a etapa de testagem? A etapa de testagem é aquela etapa que o cara já sabe fazer as estações, ele já sabe a técnica, ele sabe tudo. Eu não vou ficar trocando todo dia de sessão, tá? Isso não é previsto. Por isso que eu tenho que fazer bem feito o modelo de intervenção. Então, ele fez as 3 sessões iniciais de aprendizagem. Na quarta sessão, ele vai fazer a full. Então, ele vai dar o máximo dele nessa estação. Lembrando que as estações, elas duram, né? Isso ele não é claro aqui nesse trabalho, mas tem em outros, tá? Essas estações duram de 30 a 60 segundos. Então, quando a pessoa vai para a estação, essa parte é importante de entender. Então, por exemplo, vai ter flexão de braço. Mas se você está comigo, aperta o coraçãozinho aqui embaixo. Faz tanto tempo que eu não estou aqui que eu até esqueci desse coraçãozinho. Eu vi subir agora, eu fiquei super feliz, meu. Se você está comigo, aperta o coraçãozinho aí. Então, imagina que as estações durem, por exemplo, 30 segundos.
São 9 estações. Nessa aqui, nessa fase de testagem, que vai ser na 4ª sessão, o praticante vai fazer o mais veloz que consegue. Entendeu? Todas as estações. Ele vai fazer o mais veloz que consegue. E aí a gente vai anotar esse número. Por quê? Porque depois, na 3ª fase, é o que ele chama de timing. Então, o que é o timing? É quando ele vai treinar a 50% do máximo dele. Lembra que eu disse anteriormente? Então, como é submáximo o treino em circuito para o Adamson, aqui, ó, a intervenção vai ser a 50% do máximo. E aí eu quero deixar algumas outras coisas registradas, né? Então, a primeira delas é que o artigo original está na minha mão, tá? Para que ninguém duvide do que eu estou falando. O artigo original tem na internet, inclusive, que fala sobre essas coisas que eu estou dizendo. Outro ponto importante. Esse livro aqui do Jürgen Weineck. Eu não sei quem tem o livro do Jürgen Weineck, mas é um livro incrível sobre treinamento. Então chama Treinamento Ideal. Na página 283, ele fala sobre treinamento em circuito. Tá aqui, ó, o nome, ó, treinamento em circuito. Dentro dos métodos de treino de força, tá? Então, para o Weineck, o treinamento em circuito ele fica dentro dos métodos de treino de força. Lembra? Tudo isso que eu estou falando para você é super aprofundado na certificação em treinamento multimodal. Lá é ilustrado, tem um monte de exemplo de progressão, tem um monte de informações adicionais. E se você quer entrar na turma 10 da certificação em treinamento multimodal, tu tem que sair daqui agora, clicar no link ali na minha bio e cair para o nosso grupo de WhatsApp. Porque lá você vai receber todas as informações, beleza? Para a turma 10 da certificação em treinamento multimodal. Então, aqui dentro do livro do Weineck, ele vai dizer o seguinte, quanto ao treinamento em circuito. Ó, o número de estações é de acordo com o objetivo. Para ele, para o Weineck, variando entre 6 e 12 estações. Ok? Então é diferente do que está aqui. Entre 6 e 12 estações. O tempo de exercício depende do tipo de força que se pretende desenvolver. De modo geral, esse tempo é de 15 a 40 segundos. Para resistência de força, o tempo é maior. Outro ponto importante agora. Aqui no livro do Weineck, ele vai dizer, ó, a pausa entre estações é determinada de acordo com o nível do participante. Então, se o cara é bem condicionado, a pausa é de 1 para 1. Se ele é mal condicionado, é de 1 para 2. Ou seja, no livro do Weineck, aparece de um modo mais explícito, a primeira vez, esse aqui é de 99, a sugestão, e ele está citando estudos da década de 80, tá? Final de 70 e 80. Aparece a primeira vez a ideia de colocar descanso entre essas estações. Então eu continuo fazendo inferior, descanso, superior, descanso, tronco e descanso. Então aqui no livro do Weineck, a gente tem alguns pontos importantes. Primeiro ponto, vai de 15 a 40 segundos. Tem agora descanso aqui em cima, certo? Esse é um outro ponto importante, que muda substancialmente. E aí, essa recuperação que está aqui é chamada de recuperação ativa. Portanto, a pessoa não fica parada. Ela faz a estação e na próxima, por exemplo, ela vai caminhar dentro do círculo com as estações. Ela não é parada, a recuperação, ela não é passiva, ok? E aí, ele vai seguir
dando uma série de exemplos, né, sobre cada uma das fases do treino para os diferentes objetivos. Então, isso está no livro do Jürgen Weineck, beleza? Tem um outro livro que eu gosto bastante, que é do Stélio Dantas. Esse aqui é de 2014, a 6ª edição do livro chamado A Prática da Preparação Física. Tá? Ele é de 2014. Nesse livro, o Stélio vai dizer que o treinamento em circuito, ele também aparece no treinamento de resistência e depois no treinamento de força. Por quê? O treinamento em circuito é um modelo de treino que, a rigor, é de cargas mistas. Porque eu posso, de acordo com o que eu quero fazer aqui, organizar cargas localizadas, né, colocar cargas de resistência. Então, a princípio, ele é de cargas mistas. E ele é intermitente por natureza. Então, o Stélio vai dizer o seguinte: o treinamento em circuito é um método polivalente, tanto para cardiopulmonar quanto para neuromuscular. Ele foi criado na década de 50 pelo Adamson, está escrito aqui, na Inglaterra, para tornar possível o treino em recinto fechado durante o inverno. Agora olha que massa. O condicionamento, a finalidade do treino em circuito, condicionamento cardiopulmonar, neuromuscular de atletas que necessitem resistência aeróbia ou anaeróbia, resistência muscular localizada, força explosiva, flexibilidade e velocidade. Parte importante, hein? Por seu caráter geral, não desenvolve nenhuma qualidade em seu grau máximo. É, portanto, um método complementar aos demais. E aí ele vai indicar, parte importante que eu já disse, eu quero reforçar. Consiste em uma série de exercícios, estações, dispostos sequencialmente e realizados sucessivamente, sem interrupção. Está escrito aqui no texto, sem intervalo, visando preservar o surgimento da fadiga precoce, deve-se alterar as intensidades e os grupos musculares de uma estação para outra. Como eu disse anteriormente, há uma estação de membro inferior, outra de superior, outra de tronco e vai trocando assim sucessivamente. Se você não está fazendo o treinamento em circuito dessa forma que eu estou lendo para ti, você está indo contra a ciência do treinamento físico, a ciência do exercício físico. Então tu precisa entender que existe uma fundamentação teórica que sustenta a nossa intervenção profissional. E não é qualquer coisa serve. Porque a gente tem muito zelo na prescrição de treino. E quando eu trago as pessoas para a certificação em treinamento multimodal, é exatamente isso que eu quero. Eu quero rigor e precisão para treinos assertivos e que são altamente eficazes. Se você quer aprender mais sobre isso daqui, tu tem que vir para a certificação em treinamento multimodal. A turma 10 vai começar daqui a pouco. É só clicar no link na minha bio e cair para dentro do nosso grupo exclusivo no WhatsApp para receber todas as informações. Bom, dei as principais indicações do que é treinamento em circuito. Se você quiser, agora você pode dar um print na tela aqui, para guardar essas informações e, evidentemente, me marcar nelas. Beleza? Se você quiser dar um print aí e depois me marcar, eu vou ficar super feliz. Pode mandar ver aí. 3, 2, 1, boa! E aí já mete a hashtag lá, live com Fabrício, hein? Agora eu vou falar de um outro método para condicionamento físico, que é o treinamento multicomponente, ok?
Esse aqui dá uma dor de cabeça ferrada, porque ele mexe com os egos, tá? Então, quando a gente fala de treinamento multi, a gente está numa live com o Fabrício, para quem não pode esquecer. Então, quando a gente fala do treinamento em circuito, a gente, lembra, tô recordando o que a gente acabou de ver. A gente vai ter uma situação que é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, membro superior, membro inferior, tronco, membro superior, aqui tronco foi errado, tronco. Membro superior, membro inferior, tronco. E aí vem para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem aqui um modelo de treinamento em circuito, beleza? Então, tudo isso, o tempo todo, é trabalhado na sessão, que normalmente tem perto de 9 a 12 estações em 3 voltas, ok? 3 voltas nessas estações, com descanso de 3 a 5 minutos entre voltas. Agora, a gente vai falar sobre o treinamento que é chamado de multicomponente. Multicomponente. Como o próprio nome diz, o treinamento multicomponente é aquele que permite com que você trabalhe diversas variáveis da aptidão física em uma mesma sessão. Aí fala, mas Fabrício, treinamento em circuito, então, é multicomponente. Talvez até possa ser, mas a lógica da composição da sessão é diferente. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? O treinamento multicomponente é quando a gente vai trabalhar mais de 2 componentes. Como eu dizia anteriormente, o treinamento em circuito, para o Adamson, trabalha com 4 componentes. Para o Dantas, para o Estélio, é basicamente as manifestações da força. Então, tem divergência, não existe consenso, mas tem conhecimentos envolvidos. O treinamento multicomponente, ele tem uma perspectiva um pouco diferente disso que eu estou falando. Quem aqui trabalha com prescrição de treino está acostumado a ver sessões de treino, na musculação especialmente, com 2 ou 3 componentes. Então, como é que é uma sessão tradicional com 2 componentes? O cara vai lá no treino de força, por exemplo, ele vai na academia, depois que ele faz o aquecimento, vai ter, por exemplo, uma parte de força muscular. Então tem essa primeira parte aqui que é de força, depois de aquecimento, mobilidade, preparação e tudo que vocês quiserem fazer, tá? Depois dessa parte de força, tem, por exemplo, uma parte de treino aeróbio. Então tem uma parte de condicionamento aeróbio aqui. Bike, esteira, né, cíclico. Bom, se forem só esses 2 componentes, não é uma sessão multicomponente. É uma sessão que a gente chama de treinamento concorrente e algumas pessoas chamam de treinamento combinado. Eu, particularmente, não gosto do termo treinamento combinado. Mas existe na literatura, é reconhecido internacionalmente, tá tudo certo, tá? Mas se você tiver, por exemplo, na mesma sessão de treino, uma parte que tenha, por exemplo, estímulos de flexibilidade, e não é só o alongamentinho no final do treino, não, de fato, eu tô prescrevendo treinos para aumento da flexibilidade. Não é só alongamento, sacou? Eu tô com meios e métodos para melhora da flexibilidade, que vem depois, nesse caso aqui específico,
vai vir depois do aeróbio. Eu já tenho 3 componentes, ou seja, eu tenho uma seção que é multicomponente. Então, qual é a lógica da seção multicomponente? Eu tenho uma parte de uma coisa, depois eu tenho uma parte de outra coisa, então uma parte de outra coisa. E pode ter um monte de outras coisas. Por exemplo, eu posso ter aqui uma quarta parte, por exemplo, de coordenação. Motora. E aí, essa coordenação, ela vai ter um viés. Ela vai ser especialmente, nesse caso aqui, de equilíbrio. Ah, eu trabalho com um atleta, então tem outras coisas que são importantes. Eu preciso, por exemplo, ter uma parte de potência muscular. Então aqui em cima, ó, eu vou ter uma parte que é de potência muscular. Ah, mas eu estou trabalhando com atletas de futebol, de futsal. Tem que também melhorar a velocidade de alguns desses atletas. Ok, então tem um cara que vai fazer potência e tem um cara que vai fazer, por exemplo, velocidade. Então percebe que eu tenho, por exemplo, metade da equipe fazendo velocidade, metade da equipe fazendo potência, aí depois todo mundo vai fazer força, depois todo mundo vai fazer aeróbio, aí, por exemplo, alguns vão fazer flexibilidade, outros vão fazer coordenação. Essa coordenação não está muito bem aqui, ela deveria estar para cima, tá? Ela deveria vir antes dessas coisas. Coordenação no final não é uma boa estratégia, tá? Mas o que eu quero deixar claro é que uma seção multicomponente é uma seção que engloba várias partes ao longo da sua duração. Por exemplo, quando eu falo de cross-training, vai ter uma live na sequência que a gente vai conversar com calma sobre cross-training, normalmente uma sessão de cross-training bem estruturada, ela vai ter uma parte de potência. Tem coisas antes, super importantes, tá? Que eu não estou falando aqui, mas enfim. Vai ter uma parte de potência, vai ter uma parte de força, vai ter uma parte de condicionamento metabólico, e vai ter uma parte, por exemplo, para a região central do corpo. Um momento para treino da região central do tronco, para o core, por exemplo. Então, eu vou ter lá aquecimento, mobilidade, aprendizagem, aí depois potência, aí faz tudo que é de potência, aí depois força, faz tudo que é de força, aí depois condicionamento metabólico. Aqui, por exemplo, entra muito estímulos do tipo de treino intervalado de alta intensidade. Eu já falei, se você chegou agora e nunca viu, eu tenho o melhor livro que você pode ler em português sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Manda para mim um link agora, um oizinho ali no meu direct, que eu te passo o link desse livro para você conseguir ele. Eu só devo ter uns 10 aqui em casa, porque ele vai esgotar. Beleza? Então, se tu tens interesse e não leu ainda esse livro, agora é hora de ler esse negócio. Beleza? Então, aí a gente vai ter, normalmente na parte de funcionamento metabólico, treinamentos que são intervalados. E aí uma parte de fortalecimento para o core. Essa parte de fortalecimento para o core, ela pode vir aqui para cima também. Isso é muito comum de ser feito, né? Muitos profissionais acabam preferindo colocar estímulo para a região central do tronco antes da parte de força. Isso é uma outra opção. Mas percebam, isso aqui não tem nada a ver com treinamento em circuito. Mas não tem nada. Outra dinâmica. Aqui eu tenho séries, repetições, tempo de recuperação, tempo sob tensão, fase excêntrica, fase concêntrica. Aqui eu tenho
multiarticulares, elevada potência, carga ideal, recuperações mais longas do que aqui, que mudam em relação ao que tem aqui. Assim, são coisas completamente diferentes. Faz sentido para você que são coisas completamente diferentes? Aí você vai me dizer, mas Fabrício, pode ser tudo agachamento, hipertensão lombar, flexão de braço e abdominal. Pode, mas são composições distintas de sessão de treino. E elas têm objetivos diferentes. A sessão de treinamento em circuito tem uma visão que ela é voltada à melhora da resistência muscular localizada predominantemente. A sessão multicomponente, ela tem a ideia de melhorar aspectos que são predominantemente da funcionalidade das atividades de vida diária. Sejam essas atividades esportivas ou recreacionais. Esportiva como trabalho, tá? Ou recreacionais. Então, são coisas muito distantes entre si. Aqui, eu vou organizar, por exemplo, treinos para idosos com uma alta carga de treinos de potência, força e coordenação motora e equilíbrio. Isso você não vai encontrar numa sessão, por exemplo, de treinamento em circuito. Elas são bastante diferentes nessa perspectiva, tá? Então, aqui a gente vai ter um desenho que é mais ou menos blocado, né? Eu tenho um bloco de uma coisa, aí depois eu tenho um bloco de outra coisa, e aqui entre eles, normalmente eu vou ter descanso. Aí eu tenho um bloco de outra coisa aqui embaixo. E aqui eu tenho descanso. E aí eu posso ter um bloco de outra coisa aqui embaixo. E aqui eu vou ter descanso. Então eu tenho blocos diferentes. Não tem nada a ver com treinamento em circuito. Cara, é uma agressão falar que são semelhantes. Porque não são. Se isso faz sentido pra você, aperta o coraçãozinho pra mim aí, por gentileza. Só pra eu saber que você tá comigo. Tô sozinho. Vamos lá. Graças a Deus, tem 2 aí, 3. Aí, chegou, foi o delay. Bom, e aí a gente vai para um terceiro tipo. Então, guarda o desenhozinho, que o desenhozinho ajuda a entender a lógica, tá? Então eu vou ter aqui um terceiro tipo, que é quando eu falo do treinamento multimodal. Quando a gente fala de treinamento multimodal, a primeira coisa que tem que ter em mente é uma parada que pouca gente sabe. Muita gente gosta de falar, mas pouca gente de fato entende. Outro ponto importante é que existe muita confusão. Por que existe confusão? Porque as pessoas não entendem sobre o assunto. Então elas vão se confundindo sobre ele. Diferente dos anteriores, o treinamento multimodal ele é um sistema de treino também de cargas mistas. Ele também trabalha com diferentes variáveis da aptidão física. Ele trabalha também com diferentes capacidades físicas. Qual que é o ponto que ele começa a se afastar dos outros modelos? Do ponto de vista estrutural, a gente tem 2 grandes tipos de treinamento multimodal. Um sistema de treinamento multimodal a gente chama de treinamento multimodal em circuito.
E aí, de fato, isso aqui se aproxima do que eu falei anteriormente. Mas ele não é hegemônico. Ele não é o mais comum. Ele, inclusive, não está alinhado com a proposta do Adamson, lá da década de 50. Porque eu posso trabalhar com estações que envolvem o mesmo segmento corporal. O que modifica substancialmente aqui, nessa organização do circuito, é a natureza do estímulo. Não é mais o segmento corporal. Porque o treinamento multimodal, ele é organizado para gerar duas grandes modificações. Então a gente melhora com o treinamento multimodal tanto a aptidão física, e aí, quando a gente fala de aptidão física aqui, a gente está falando tanto de aptidão metabólica quanto aptidão neuromuscular. Então, além de melhorar a aptidão física, o treinamento multimodal, ele foi desenvolvido para ter um grande impacto na composição corporal. Essa não é uma preocupação, por exemplo, do treinamento multicomponente. Não é uma preocupação do treinamento em circuito, mas aqui é uma preocupação. Ela tem como foco na sua organização atingir esse objetivo. E quando fala de composição corporal, a gente está falando de simultaneamente reduzir gordura corporal e aumentar massa muscular. Sendo que o corpo de evidências disso daqui é gigantesco. A gente já tem dezenas de estudos mostrando que é possível diminuir gordura corporal e aumentar a massa muscular simultaneamente. E no sistema de treinamento multimodal, e agora o ponto aqui tradicional, a gente tem uma série de diferentes estudos que observaram, por exemplo, simultaneamente aumentar a força e potência e capacidade aeróbias na mesma intervenção. Em pessoas sedentárias, em idosos, em crianças, em jogadores de futebol, esportistas de beach tênis, de brasileiro jiu-jitsu, de MMA. Então a gente tem um sistema de treino que foi estruturado para, ao mesmo tempo, melhorar a aptidão física e melhorar a composição corporal. Diferente dos anteriores, e essa aqui é uma estrutura muito particular, a gente tem uma organização da sessão de treino extremamente versátil. Então, essas características fazem com que o treinamento multimodal ele seja, primeiro ponto importante, ele seja versátil. O que significa ser versátil? A gente consegue fazer esse tipo de treino em diferentes ambientes. Em casa, na academia, no clube, na sala de musculação, na praia, na praça, dentro de estúdio, dentro de box. Ele é altamente versátil. Além de ser versátil, ele é extremamente dinâmico. Mesmo fazendo dentro da sala de musculação,
você tem um treino que é muito dinâmico. Se você tem aluno que fala, eu não quero fazer musculação porque é monótono, cara, é porque não conhece isso aqui. Porque isso aqui é feito dentro da sala da musculação e não tem nada de monotonia. Ele é altamente dinâmico. E o terceiro ponto é que ele é muito eficaz. Fabrício, eficaz como? Eficaz entregando resultados em 4 semanas. Em 4 semanas a gente entrega resultados consistentes com esse tipo de intervenção. Diferente dos modelos anteriores, o treinamento multimodal, especialmente o tradicional, ele é organizado num modelo de séries. E estas séries, elas têm uma composição, que daí vem o nome dela, desse método aqui, de multimodalidade. Então eu tenho, por exemplo, aqui, uma série, e aí eu tenho um tempo de recuperação. E essa segunda série vai ser igual à primeira, via de regra, assim. Tem gente que tem mudado e tal, a gente tem feito umas experiências, mas eu tenho várias séries sucessivas. E dentro destas séries aqui, eu vou ter um tempo. Então, tudo isso aqui é uma série. Aqui dentro não tem descanso. Então eu vou fazer o exercício... Nossa, eu nunca escrevi assim. Assim eu nunca escrevi. Eu vou fazer o exercício 1 aqui. Aqui eu vou fazer o exercício 2. E aqui eu vou fazer o exercício 3. Então, dentro da mesma série, eu vou ter 3 exercícios diferentes. Eu vou ter o exercício 1. Eu vou ter o exercício 2. Dentro da mesma série. E eu vou ter o exercício 3. Sendo que depois de fazer esses 3 exercícios, ponto importante, todos eles em alta intensidade. Todos os exercícios em alta intensidade. Então, por isso que eu tenho um treino que é versátil, ele é dinâmico e ele é eficaz. Porque eu trabalho com várias variáveis da aptidão física e diversas capacidades físicas, todas elas em alta intensidade e com tempos de recuperação aqui, que diferente do treinamento em circuito e diferente do treinamento multicomponente, eu consigo manter uma intensidade alta durante toda a sessão. Então, esses métodos, eles são de cargas mistas, mas são substancialmente diferentes. Treinamento em circuito é uma coisa, treinamento multicomponente é outra coisa, e treinamento multimodal é completamente diferente desses outros dois. Na certificação em treinamento multimodal, eu explico todos eles para você. E você vai ganhar independência e ter competência para prescrever treinos com qualidade e segurança. Inclusive em alta intensidade, para criança, para adolescente, para idoso, porque é um passo a passo pedagógico de aquisição de informação. Se você quer saber mais sobre treinamento multimodal, clica no link na minha bio, no Instagram, e entra direto no grupo VIP. Porque lá eu vou passar todas as informações para você. Para terminar a nossa conversa de hoje, eu queria, se tu tiveres interesse, que você fizesse um print para não esquecer dessa tela aqui e me marca com
Fabrício Boscolo. O recado está dado. Os modelos de treinamento multimodal, multicomponente e em circuito não são a mesma coisa. E se você quer ser diferente, você tem que fazer diferente. Porque competência não se improvisa e custa caro. Grande abraço do Fabrício, sucesso na sua vida e conte comigo. Se você está no Instagram, fica um pouco mais. Se você está me acompanhando no YouTube, agora é hora de clicar no sininho, ativar as notificações e se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima.